Nessa aula vamos aprender a resolver sistema de equação do primeiro grau pelo método da substituição. A primeira equação você vai chamar aqui de 1, a segunda equação de 2 e vai fazer o seguinte. Você vai escolher ou a primeira ou a segunda para isolar uma variável e substituir na outra. Olha só, o x ali já está isolado, o x é igual ao 2y. Então eu vou pegar o x e substituir ali na segunda. Então na segunda eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que o 2x menos o 5y é igual ao 3. Aí, no lugar do x, eu vou substituir por 2y. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o x, que é o 2y, menos o 5y. Isso tem que ser igual ao 3. Olha só, eu só fiz substituir o valor do x, que é o 2y, no lugar desse x aqui, ó. Dando continuidade, então, vai ficar 2 vezes o 2 vai dar o 4y, menos o 5y. Isso é igual ao 3. 4y menos o 5y vai dar menos o y, que é igual ao 3. Observe que a variável está negativa, então você deve multiplicar por menos 1 para a variável ficar positiva. Então vai ficar que o y é igual ao menos 3. Encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Você deve voltar ali na sua primeira equação. A primeira equação diz o seguinte, ó, diz que o x é igual ao 2y. Agora é só você substituir ali o valor do y. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual a 2 vezes o valor do y, que é o menos 3. Então, isso significa que o x vai ser igual a menos 6. Agora é só você montar o seu conjunto de solução. O conjunto de solução é formado pelo par ordenado x e y. O valor do x é o menos 6 e o valor do y é o menos 3. Pronto, está aí o nosso conjunto de solução. Vamos agora para a nossa letra B. Essa aqui é a nossa primeira equação, essa aqui é a nossa segunda equação. Você deve escolher ou a primeira ou a segunda para isolar ou o x ou o y. Eu vou escolher aqui a primeira, então na primeira eu vou isolar o x, então isso significa que o x vai ser igual ao 7 menos o y. Se eu isolei na primeira, eu vou substituir na segunda. Observe que na segunda temos o seguinte, temos que o x menos o y é igual a 1. Então, vou pegar o valor do x aqui, que eu isolei na primeira, que é o 7 menos o y, e substituir aqui no x na segunda. Então, vai ficar da seguinte forma, vai ficar aqui o 7 menos o y ali da segunda, isso é igual a 1. Então, vai ficar aqui o menos 2y vai ser igual. Passa o 7 para o segundo membro, então vamos obter o 1 menos o 7. Então, o menos 2y vai ser igual ao menos 6. Observe que a variável está negativa, então você deve multiplicar por menos 1 para a variável ficar positiva. Então você vai obter que o 2y vai ser igual ao 6. Observe que o 2 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então o y vai ser igual ao 6 sobre o 2. Quer dizer que o y vai ser igual ao 3. Você encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Você vai voltar para a sua primeira equação que diz o seguinte, que o x é igual ao 7 menos o y. Agora é só você substituir o valor do y. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao 7 menos o valor do y, que é o 3. Então, o x vai ser igual ao 4. Agora é só você montar o seu conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser igual ao par ordenado xy. O valor do x é o 4 e o valor do y foi o 3. Então, esse aí é o nosso conjunto de solução do nosso sistema. Vamos para a nossa letra C. Então, essa aqui é a nossa primeira equação, essa aqui é a nossa segunda equação. Você vai escolher ou a primeira ou a segunda para você isolar uma das variáveis. Eu vou escolher aqui a primeira e vou isolar o meu x. Então, o x vai ser igual ao 5 menos o y. Se eu isolei na primeira, eu vou pegar o valor de x que eu isolei na primeira e vou substituir aqui na segunda. Então, eu vou anotar aqui a segunda. A segunda eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o quê? O 2x menos o y é igual ao 9. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor dele. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor do x, que é o 5, menos o y ali da equação 2, isso é igual ao 9. Agora eu vou fazer a distributividade, vou multiplicar o 2 pelo 5, depois o 2 pelo menos y. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o 5 vai dar o 10, 2 vezes o menos o y vai dar menos o 2y, menos o y ali você conserva, isso é igual ao 9. Então vai ficar aqui o 10 menos o 3y vai ser igual ao 9. O 10 você vai passar para o outro lado e vai mudar o sinal. Então, vai ficar menos 3y vai ser igual ao 9 menos o 10. Então, vai ficar aqui o menos 3y vai ser igual ao 9 menos o 10, que vai dar o menos 1. Agora, observe que a variável está negativa. Então, você deve multiplicar por menos 1 para a variável ficar positiva. Então, você vai obter o seguinte. Você vai obter que o 3y
vai ser igual ao 1 positivo. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então isso significa que o y vai ser igual a 1/3. Você obteve ali o valor do y, agora você precisa encontrar o valor do x, então você vai voltar ali para a sua primeira equação. A primeira equação diz o seguinte, diz que o x é igual ao 5 menos o y. Agora é só você substituir ali o valor do y, então você vai obter que o x vai ser igual ao 5 menos o 1/3. Você está fazendo a operação de número inteiro com número fracionário, então você deve fazer o cálculo do MMC. Embaixo do 5 não tem nada, você coloca o 1, então vai ficar assim, vai ficar que o x vai ser igual. O MMC entre 3 e 1 é o próprio 3, coloca o 3 embaixo ali e faz o cálculo do MMC. O cálculo do MMC você divide embaixo e multiplica em cima, divide embaixo e multiplica em cima. Então vai ficar assim, ó, o MMC é o 3, 3 dividido por 1 vai dar o 3, 3 vezes o 5 vai dar o 15, menos 3 dividido por 3 vai dar o 1, 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. O 15 menos o 1 vai dar o 14, então vai dar o 14/3. Então esse é o valor do x. Agora é só você montar o seu conjunto solução. O seu conjunto solução é formado pelo par ordenado x e y. O valor do x deu 14/3 e o valor do y deu 1/3. Então esse aí é o nosso conjunto solução do nosso sistema. Vamos agora para a nossa letra D. Então essa aqui vai ser a nossa primeira equação e essa aqui vai ser a nossa segunda equação. Você vai escolher ou a primeira ou a segunda para você isolar uma das variáveis. Eu vou escolher aqui a minha segunda, então na minha segunda eu vou isolar ali o x, eu vou deixar o x sozinho. Então isso quer dizer que o x vai ser igual ao 18 menos o y. Se eu isolei na segunda, eu devo substituir na primeira. Então eu vou pegar o valor de x que eu isolei na segunda e substituir aqui na primeira no lugar do x. Então eu vou anotar aqui agora a minha primeira equação. A minha primeira equação é o 3x menos o y é igual a 10. No lugar do x, eu vou substituir aqui pelo valor do x que eu isolei aqui na minha segunda, ó, que é o 18 menos o y. Então vai ficar assim, ó, vai ficar o 3 vezes o valor do x, que é o 18 menos o y. Menos o y ali da segunda equação, isso é igual ao 10. E agora você vai aplicar a distributividade, o 3 pelo 18, depois o 3 pelo menos y. O 3 vezes o 18 vai dar o 54 e o 3 vezes o menos y vai dar menos 3y. Conserva o menos o y, isso é igual ao 10. Então vai ficar assim, ó. Menos 3y com menos y vai dar menos 4y. Então, menos 4y. Esse 54 você vai passar para o segundo membro. Então, vai ficar o 10 menos o 54. Então, vamos obter que o menos 4y vai ser igual. O 10 menos o 54 vai dar menos 44. Agora, observe que a sua variável está negativa. Então, você vai multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Então, você vai obter que o 4y vai ser igual ao 44. Observe que o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você vai obter que o y vai ser igual ao 44 sobre o 4. Então, isso quer dizer que o y vai ser igual ao 11. Encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Então, você vai conservar ali a segunda equação. Na segunda equação, você obteve que o x é igual ao 18 menos o y. Então, agora é só você substituir ali o valor do y. Então, o x vai ser igual ao 18 menos o 11. Isso quer dizer que o x vai ser igual ao 7. Pronto, você encontrou o valor do x e o valor do y. Agora é só montar o seu conjunto de solução. Então, o seu conjunto de solução vai ser igual ao par ordenado ali x e y. O valor do x é o 7 e o valor do y ali é igual ao 11. Pronto, está aí o seu conjunto de solução do seu sistema ali linear. Vamos agora para a nossa letra E. Essa aqui é a nossa primeira e essa aqui é a nossa segunda. Isolando o y ali na primeira, então isso quer dizer que o y vai ser igual ao 3 menos o 3x. Se eu isolei o y na primeira, eu vou pegar o valor do y e substituir na segunda. Então aqui agora eu vou anotar a segunda. A segunda equação é essa aqui, ó. É o 3x mais o 4y, que é igual ao 30. Então no lugar do y eu vou colocar o valor que eu isolei ali na minha primeira equação. Então vamos obter que o 3x mais o 4 vezes o valor do y, que é o 3 menos o 3x, isso é igual ao 30. Então, vamos obter que o 3x mais... Agora, você vai aplicar a distributividade. O 4 pelo 3, depois o 4 pelo menos 3x. 4 vezes o 3 vai dar o 12, menos 4 vezes o 3x ali vai dar o 12x. E isso é igual ao 30. Então, vamos obter o seguinte. O 3x menos o 12x vai dar menos o 9x. Isso vai ser igual ao 30, passo o 12 para o segundo membro, então vai ficar menos o 12. Então, menos o 9x vai ser igual. O 30 menos o 12, vamos obter o 18.
Agora observe que a variável x está negativa, então você multiplica por menos 1. Então vamos obter que o 9x vai ser igual ao menos 18. O 9 está multiplicando, então você vai passar dividindo. Então isso significa que o x vai ser igual ao menos 18 sobre o 9. Então isso implica que o x vai ser igual ao menos 2. Encontrou o valor do x, agora você deve encontrar o valor do y. Então você vai repetir aqui a sua primeira equação, que o y é igual ao 3 menos o 3x. Agora é só você substituir. Então isso significa que o y vai ser igual ao 3 menos o 3 vezes o menos 2. Então o y vai ser igual ao 3, menos com menos vai dar mais o 6 ali. Então isso significa que o y vai ser igual ao 9. Encontrou o valor do x e o valor do y, agora é só você montar o seu conjunto de solução. Então o conjunto de solução vai ser igual ao par ordenado x e y. O valor do x foi o menos 2 e o valor do y foi o 9. Então esse aí foi o conjunto de solução do seu sistema ali linear. Vamos agora para a nossa letra F. Então essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Você vai escolher o y ou o x para você isolar, ou na primeira ou na segunda. Então eu vou isolar o x ali na minha primeira. Então isso quer dizer que o 2x vai ser igual ao 16 menos o 5y. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então isso quer dizer que o x vai ser igual ao 16 menos o 5y, tudo isso sobre o 2. Como eu isolei o x na primeira, então eu devo substituir o x na segunda. Agora eu vou anotar a minha segunda equação. A segunda equação é essa aqui, ó. É o 3x mais o 2y, que é igual ao 2. No lugar do x eu vou colocar o valor dele. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes o 16 menos o 5y, tudo isso sobre o 2. Mais o 2y, que você conserva, isso é igual ao 2. Agora você vai multiplicar ali, ó, o 3 vezes o 16. O 3 vezes o 16 vai dar o 48. Então isso aqui vai ser 48 menos o 3 vezes o 5y vai dar menos 15y. Observe que eu fiz apenas o quê? Aplicar a distributividade aqui em cima, ó. Multipliquei pelo primeiro, depois pelo segundo. Agora você deve conservar o 2 ali, ó, no denominador. Então conserva o 2 mais o 2y e isso é igual ao 2. Agora observe que você deve fazer o quê? Deve fazer o MMC. Então coloca o 1 embaixo, ó, e faz o cálculo do MMC. Então você vai colocar ali o MMC de ambos os lados. O MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Então aqui vai ser o MMC, o 2. O cálculo do MMC você divide embaixo e multiplica em cima. Então vamos lá. O 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí você deve multiplicar o 1 tanto pelo 48 quanto pelo menos 15. Se você multiplicar ali, vai permanecer os mesmos valores. Então aqui em cima vai ficar o 48 menos o 15y. Mais, agora o 2 dividido por 1 vai dar 2, aí você vai multiplicar em cima. 2 vezes 2y vai dar o 4y, então aqui vai ficar o 4y. No segundo membro a mesma coisa, o 2 dividido por 1 vai dar 2 e 2 vezes 2 vai dar o 4. Observe que você tem um MMC de ambos os lados, então você pode fazer o cancelamento, você pode cancelar o MMC aqui, ó, cancela o 2 e cancela o 2. O que sobrar ali você vai resolver, então vai ficar assim, ó. Menos 15y mais o 4y vai dar menos o 11y. Esse 48 está positivo, você vai passar para o segundo membro e ele vai ficar negativo. Então vai ficar o 4 menos o 48. Então você vai obter que o menos 11y vai ser igual ao menos 44. Observe que a variável está negativa, então você vai multiplicar por menos 1 para a sua variável ficar positiva. O 11y é igual ao 44 positivo. O 11 está multiplicando, vai passar dividindo, então isso significa que o y vai ser igual ao 44 sobre o 11, que vai ser igual ao 4. Então o valor do y é igual ao 4. Resta agora você encontrar o valor do x. Para você poder encontrar o valor do x, você vai retornar na sua primeira equação. A primeira equação diz o seguinte, que o x é igual ao 16 menos o 5y sobre o 2. Agora é só você substituir o valor do y, então isso quer dizer que o x vai ser igual ao 16 menos o 5 vezes o valor do y, que é o 4, sobre o 2. Então, você vai obter que o x vai ser igual ao 16 menos o 20 sobre o 2, porque o 4 vezes o 5 vai dar o 20. E o 16 menos o 20 vai dar menos o 4 sobre o 2, que vai ser igual ao menos 2. Como você já encontrou o valor do x e o valor do y, agora é só montar o seu par ordenado, que é o seu conjunto de solução. Então, o seu conjunto de solução vai ser o par ordenado x e y, que é o menos 2, e o valor do y, que foi o 4. Então, está aí o nosso conjunto de solução do nosso sistema linear. Nesse próximo exemplo, eu vou resolver esse mesmo sistema linear.
Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Inicialmente, eu vou isolar a variável y. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer que é para você perceber que, independente da variável que você isola inicialmente, a resposta final vai ser sempre a mesma. E uma outra observação é que independe da primeira ou da segunda equação para você fazer o isolamento da variável x ou y. Vamos agora para os últimos exemplos. Então, essa aqui é a nossa primeira equação e essa aqui é a nossa segunda equação. Eu vou isolar o y ali na minha primeira e substituir depois na segunda. Então, vai ficar assim, aqui o 5y vai ser igual ao 16 menos o 2x. Só que o 5 está multiplicando pelo y, então eu vou passar o 5 dividindo. Então, o y vai ser igual ao 16 menos o 2x, tudo isso sobre o 5. Se eu isolei na primeira, eu vou substituir agora o y na segunda. Agora eu vou anotar a minha segunda aqui, ó. A segunda equação diz o seguinte, que é o 3x mais o 2y é igual ao 2. Então, vamos obter que o 3x mais 2 vezes o valor do y. Só que o y é o 16 ali, o 16 menos o 2x, menos o 2x sobre o 5. Então, sobre o 5, e isso tem que ser igual ao 2. Agora, você vai aplicar a distributividade ali, ó. O 2 pelo 16, depois o 2 pelo menos 2x. Então, você vai obter o seguinte, você vai obter que o 3x mais 2 vezes o 16. 2 vezes o 16 vai dar o 32. Então, 32. 2 vezes menos 2x vai dar menos 4x. Lembrando que está dividindo por 5. Então, sobre o 5, e isso é igual ao 2. Agora, você vai fazer o cálculo do MMC. Embaixo do 2 não tem nada, você vai colocar o 1. Embaixo do 3x também não tem, você vai colocar o 1. O MMC entre 5 e 1 é o próprio 5. Então, você vai colocar o MMC ali de ambos os lados. Então, aqui, ó. No primeiro membro, você vai colocar o MMC, que é o 5. E no segundo membro também você vai colocar o 5. Então, embaixo aqui é o MMC e aqui também vai ser o MMC. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 3x vai dar o 15x. Mais 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, você vai multiplicar 1 tanto pelo 32 quanto pelo menos 4x. Então, ali é só você repetir. Então, aqui vai ficar o 32 menos o 4x, que vai ser igual. O 5 dividido por 1 vai dar 5. Então, vai ficar 5 vezes o 2, que vai dar o 10. Agora, observe que você tem um MMC de ambos os lados. Faz o cancelamento e anota ali o que sobrou. Então, sobrou ali o 15x menos o 4x, que vai dar o 11x. E o 32 você vai passar para o segundo membro. Então, vai ficar o 10 menos o 32. Então, você vai obter que o 11x vai ser igual ao menos 22. Observe que o 11 está multiplicando pelo x, então ele vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao menos 22 sobre o 11. E o menos 22 dividido por 11 vai dar o menos 2. Encontrou o valor do x, agora você deve encontrar o valor do y. Então, você vai voltar ali para a sua primeira. Na sua primeira informação é o seguinte, é que o y é igual ao 16 menos o 2x sobre o 5 ali, ó. Agora é só você substituir o valor do x. Então, você vai obter que o y vai ser igual ao 16 menos o 2 vezes o valor do x, que é o menos 2. Tudo isso ali sobre o 5. Então, vai ficar que o y vai ser igual ao 16, menos com menos vai dar o mais, então vai ficar 2 vezes 2, que dá o 4, sobre o 5. O 16 mais o 4 vai dar o 20, então 20 sobre o 5. Então, isso significa que o y vai ser igual ao 20 dividido por 5, que vai ser o 4. Encontrou o valor do x e o valor do y, agora você monta o seu conjunto de solução. Então, o conjunto de solução vai ser o par ordenado x e y. O valor do x foi o menos 2 e o valor do y foi o 4. Então, está aí o nosso conjunto de solução. Vamos agora para a nossa letra H. Então, essa aqui é a nossa primeira e essa aqui é a nossa segunda equação. Eu vou isolar na minha segunda equação o valor do x. Então, vai ficar assim, ó, isolando na segunda. Então, vai ficar aqui o 3x vai ser igual ao 2 menos o 5y. Como eu quero deixar o x sozinho, eu vou passar o 3 dividindo. Então, isso significa que o x é igual ao 2 menos o 5y. Tudo isso ali sobre quanto? Sobre o 3. Como eu isolei ali na segunda, eu devo substituir na primeira. Então, no lugar do x, eu vou substituir o valor dele que eu isolei ali na minha segunda. Então, observe que a minha primeira equação é essa aqui, ó. A minha primeira equação é o 2x mais o 3y, que é igual ao 0. Substituindo agora o valor do x, então vamos obter 2 vezes o 2 menos o 5y sobre o 3. Conserva mais 3y, que é igual ao 0. Agora você vai aplicar a distributividade. O 2 pelo 2, depois o 2 pelo menos 5. O 2 vezes o 2 vai dar o 4,
menos 2 vezes o 5 vai dar o 10y, tudo isso ali sobre o 3, mais o 3y, que é igual a zero. Observe que agora você deve fazer o cálculo do MMC. Onde não tem nada ali, você coloca o 1 embaixo, ó. Então aqui vai ser o 1 e aqui também vai ser o 1. Coloca ali o MMC, observe que o MMC entre 3 e 1 é o próprio 3, então você vai colocar o MMC tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, então o MMC foi o 3. Agora você vai fazer o cálculo do MMC. Cálculo do MMC, você vai dividir no denominador e multiplicar no numerador, tanto pelo 4 quanto pelo menos 10. O 3 dividido por 3 vai dar 1, então você vai multiplicar o 1 pelo 4 e 1 pelo menos 10, então é só conservar ali, ó. Então vai ficar o 4 menos o 10y. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes o 3y vai dar o mais 9y. E no segundo membro vai ficar assim, ó. O 3 dividido por 1 vai dar o 3, e 3 vezes o 0 vai dar o próprio 0. Então no segundo membro ali vai dar o 0. Observe que de ambos os lados você tem o 3 ali no denominador. Você pode fazer o cancelamento. E o que restou ali você vai resolver. O menos 10 mais o 9 vai dar menos o y. E você vai passar o 4 para o segundo membro. Como ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, menos o 4. Agora, observe que a variável está negativa. Então, você vai multiplicar por menos 1. Então, isso significa que o y vai ser igual ao 4 positivo. Você encontrou o valor do y, agora você precisa encontrar o valor do x. Então, você vai repetir a segunda equação ali, ó, que você isolou o x é igual ao 2 menos o 5y sobre o 3. Agora é só você substituir o valor do y. Então, isso significa que o x é o 2 menos o 5 vezes o 4. Tudo isso sobre o 3. Então, o x vai ser igual ao 2 menos 5 vezes o 4 vai dar o 20. Tudo isso ali sobre o 3. Então, o x vai ser igual. O 2 menos o 20 vai dar o menos 18 sobre o 3. Então, isso significa que o x vai ser igual. O menos 18 dividido por 3 vai dar o menos 6. Como você já encontrou o valor do x e o valor do y, agora é só montar o conjunto de solução com o par ordenado x e y. Então, o conjunto de solução vai ser igual ali, ó. O par ordenado, o valor do x é o menos 6 e o valor do y foi o 4. Então, esse aí foi o conjunto de solução do nosso sistema linear.